Bom, voltei aqui para o R, então vamos ver um pouco como é que a gente trabalharia com um conjunto de dados. Então vou pegar aqui uma variável, vou ler um arquivo CSV que está aqui, né, nesse tutorial do pessoal do Critical Path Training. Executar a linha, ele gerou já para mim, ele vai ler como data frame direto, tá? Então lembra que eu falei do R, né? Vai trabalhar com data frame. Tá aqui os dados, você vê que as colunas estão com os nomes ruins de ver. Essa coluna sales, ele está na forma de texto, tá vendo? Ordenado à esquerda, tá como texto, tem um cifrão na frente, então nós vamos tratar um pouco esses dados. Primeira coisa, eu vou dar um nome para essa coluna, um nome legal, customer, state, gender, etc. Já mudamos aqui. Agora nós vamos pegar na coluna sales, nós vamos fazer uma substring. Nós vamos a partir da segunda coluna, né, segundo caractere. Então, porque no primeiro sempre tem um cifrão. A gente pegou a partir do segundo caractere, o complemento dela menos 1, que eu estou excluindo essa primeira coluna. Ele agora está como texto, mas ele não vai entender automaticamente isso, tá? Quer dizer, ele tirei o cifrão daqui, mas ele vai continuar entendendo que ele é um texto. Então eu só vou mudar essa coluna, vou formatar ela como numérico. Aqui eu vou fazer outras coisas, depois eu mostro como é que ficou o resultado. Então eu vou pegar em Customer, vou ordenar a coluna pela Sales e decrescente. Ok? Então vamos executar também. Eu vou criar agora uma nova coluna. Lembra, eu não tinha essa coluna Salary. Eu vou criar aqui, inventar uma coluna que vai ser, na verdade, 6 dividido por 10 mais 100. Vou criar uma outra coluna que eu vou chamar de salário médio. Vai ser a média de salário. E vou pegar aqui uma média só do salário dos homens, né? Então vou criar essa nova coluna com esse nome. Eu vou tirar a média e vou fazer um subset na minha coluna. Então na minha tabela eu tenho aqui o data frame customers. Eu vou pegar onde sexo masculino. Vou pegar a coluna salário. E vou criar um subset. Isso aqui ele vai pegar daquela minha tabela inteira customer e vai fazer só um conjunto novo filtrando essa opção. Isso aqui vai ser uma nova tabela virtual. Eu vou pegar a coluna salário dela, tá? Isso aqui vai ser um vetor de uma tabela e vou fazer a média. Então eu fiz isso aqui. Automaticamente, se a gente vier aqui, eu criei agora a coluna salário, que eu fiz aqui, eu dividi isso aqui por 100, por 10, multipliquei, somei 100, fiz o salário médio de todo mundo e fiz o salário médio só dos homens. Então ele automaticamente eu fui criando novas colunas. Eu posso fazer isso com quantas coisas eu quiser aqui. É só eu vir, dar customers, dar o nome da coluna que eu quiser, então XPTO, sem espaço aqui, tá? E recebe o que eu quiser, 3, por exemplo. E aí eu vou ter aqui uma nova coluna 3, dessa forma. Tá? Aqui eu consigo vir e fazer. Lembra que eu criei um subset aqui? Eu quero pegar esse subset e não quero só fazer ele temporário. Eu quero criar um novo dataset só com isso. Então eu peguei aqui quem mora na Flórida, estado FL, e eu não quero todas as colunas. Eu quero só a coluna Customer, Age, Sales. Tá? Não quero esse monte de informação. Então imagina o potencial disso aqui na hora que você estiver trabalhando. Você tem um conjunto de dados gigantesco. Né? Então você vem aqui, filtra só as linhas que você quer. Posso fazer condições aqui e ou, né? Usando parênteses, fazer um tratamento bem complexo aqui e retornar só as colunas que eu estou interessado. Executei, você vai ver que ele criou aqui do lado um data frame para mim, Flórida, só com pessoas que moram lá, que tem essa idade, enfim, as colunas que eu pedi para trazer. Fazemos isso de várias formas. Se eu quisesse executar para buscar um arquivo no computador, era só eu usar esse comando, frecebe file choose, ele já vai abrir o dialog do Windows, né, para escolher o arquivo. No meu caso aqui, eu estou colocando o caminho no meu computador como folder e estou colocando o arquivo que eu quero aqui. Então eu peguei um arquivo do tio Phil, barbershopsales.csv. Eu vou executar esses dois caras, executei. Ele já gerou para mim aqui dia a dia, tá? O valor líquido de vendas, o valor de cada departamento de vendas, quanto que eu tive de valor líquido livre, que é já descontando os custos gerais, né? E aí eu vou trabalhar um pouco, eu vou renomear essas colunas, vou chamar de rentabilidade, aquele valor líquido, eu vou formatar aquela data nesse formato, ano, mês, dia, com tracinho,
Tá? Então aqui se a gente vê, ele está no formato com hora, né? E está tudo zerado as horas. Então eu só vou vir aqui, vou formatar. Aqui, percebe que eu tinha vários NAs, né? Valores não disponíveis, not available. Então a gente vai substituir, se ele for not available, ele vai receber 0. Nesse caso eu posso fazer isso porque aqui é o faturamento, né? Então tem que tomar cuidado, eu não posso simplesmente fazer isso todas as vezes, mas nesse caso aqui é porque eu não tive faturamento na estética naquele dia, por isso que ele estava zerado. Então eu substituí por 0. Eu posso fazer uma série de operações, então uma coisa que a gente percebe aqui, ó, é que a data minha tá pulando, tá vendo? 30, 31, 1, 3. Pulou, provavelmente isso aqui foi um domingo, uma segunda-feira que a gente não abre. E você percebe que ele sempre pula, ó, 13, 15, 27 pulou pro 30, feriados, né? Isso aqui vai comprometer a nossa análise quando eu estiver falando de análise temporal. Então o que, que a gente faz? Nós vamos completar essa tabela com os dados que estão faltando. Então eu vou pegar aqui qual é a máxima data que eu tenho, qual é a mínima data que eu tenho na unidade de dias e vou gerar uma diferença. Isso aqui vai me dar X dias. E vou somar mais um para poder incluir o extremo, né? Então, por exemplo, do dia 10 ao dia 5, 10 menos 5, 5. Mais um porque eu quero que o dia 5 conte também. Então, gero esse número de dias. Se eu quiser ver o valor da variável que a gente criou, né? Tá aqui. Então, ele viu, tem uma diferença de 285 dias entre o primeiro e o último dia. Aqui eu vou criar um data frame novo para mim, que eu vou chamar de não faturamento, tá? No FAT. Então, vai ser um data frame, onde eu vou colocar a data, vai ser uma sequência, do primeiro dia até o último dia, dia a dia. Eu vou colocar cada uma daquelas colunas minhas, replicando as mesmas colunas, eu vou repetir o número 0, quantas vezes? O número de dias que eu tenho. Então, 285 dias de 0, 0, 0, 0, 0, certo? Eu estou criando uma matriz de zeros aqui nesse caso. Se a gente olhar ela aqui, ó, no FAT. Só que agora eu tenho cada um dos dias sem pular, ó. Tá vendo? Eu não tenho mais problema com domingo, segunda e feriado, toda zerada. Em seguida, a gente vai fazer o que? Nós vamos juntar as duas matrizes, vamos grudar uma na outra. Tá? Só que agora eu tenho um problema quando eu fiz isso, porque agora eu tenho dias que eu estou duplicado. Se eu chegar aqui, se a gente olhar ela mais aqui embaixo, eu juntei as duas, ó. Vocês vão perceber, a gente está duplicando a mesma data aqui e a mesma data lá em cima. Pode acontecer, você tinha um banco de dados com número da nota fiscal, data e valor da nota. Só que eu não quero pôr número da nota, eu quero só por data e valor. O que a gente faz? Nós vamos sumarizar essa tabela. Então, para isso, a gente vai usar esse comando. Esse símbolo, ele representa o seguinte. Eu vou pegar Barbershop Sales vai receber. Vou pegar Barbershop, vou aplicar em cima dele um agrupamento pela coluna data. Desse conjunto que eu criei, eu vou fazer mais uma operação, eu vou aplicar uma sumarização, onde rentabilidade vai receber a soma de rentabilidade, faturamento vai receber a soma de faturamento, barbearia e etc, etc, etc. Tá? Ao fazer isso, a gente vai substituir a nossa tabela por essa nova tabela. Você viu que eu eliminei aquelas linhas duplicadas todas. Como eu somei zeros, não tem problema. Só que agora, se você olhar aqui, ó, do dia 1 para o dia 3, eu tenho o dia 2 com um conjunto de zeros. Bom, se a gente olhar já de cara nesses dados aqui, Barbershop Sales, e pegar, por exemplo, faturamento, você percebe, né? Tem bastante zeros aqui. Isso aqui ele está ordenado. Se a gente fizer isso na forma de linha, por exemplo, type igual L. Percebe? Então ele faz esses dados aqui, ó. Por quê? Porque no domingo eu não abro, né? Então é natural. Na segunda-feira também eu não abro normalmente. E aí tem alguns feriados no meio do caminho aqui. Então, eu imagino que eu tenho uma correlação por dia da semana. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coluna dia da semana aqui. Então, eu posso vir aqui, criar um dia da semana txt. Vou usar a função weekdays na data e vou abreviar. Depois eu vou aplicar um fator nela. Lembra que eu falei, quando eu tenho uma variável categórica, eu posso fatorar ela. Vai ficar mais fácil de trabalhar depois.
Então já criei a coluna dia da semana. Se a gente olhar a Barbershop Sales, ela está aqui, ó. Tá vendo? Cada coluna é do tipo numérica, é do tipo data, e essa última é do tipo caracteres. Tá? Eu vou aplicar aqui um fator. E agora você vê que dia da semana é um fator com 7 níveis. Domingo, quarta, quinta e tal. E ele criou a numeração de cada uma delas. Se eu quiser o dia, eu posso usar essa outra função para colocar qual é o dia efetivamente. E se a gente olhar aqui agora, eu sei cada dia desses. Então aquele dia que eu estava zerado era um domingo. E o dia da semana é o dia 0. Tá? Então eu tenho o dia da semana na forma número categórico e eu tenho também na forma de fator. Posso aplicar, fazer um sumário disso. Seria lá no Minitab mostrar a estatística descritiva que a gente sempre fazia, né? A primeira análise que a gente sempre faz. Então ele vai me mostrar aqui embaixo cada uma das colunas. Então, por exemplo, o meu faturamento, a mediana 374, a média 478, então eu tenho um problema de simetria, né? Você vê que mediana e média ficam bastante distantes. Eu tenho um máximo de 3.000 e um mínimo de 2, então eu vejo uma distribuição também bastante espalhada, né? Os quartis estão distantes, ó. Mínimo 0 na verdade, um quartil em 2, muito próximo do mínimo, por causa dessa tipo de distorção na distribuição. Tá? Eu posso plotar esse gráfico que eu já fiz ali embaixo, né? Só que aí eu coloquei alguns elementos, né? Então eu coloquei o título rentabilidade, no eixo Y eu chamei disso, no eixo X eu chamei disso. Então vê que ele já formatou certinho. Então olha como é fácil você fazer uma estatística descritiva, como é fácil você plotar um gráfico. Bateu isso aqui já está pronto. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui rápido para a gente encerrar essa parte de arquivos. Vou pegar agora um outro arquivo meu. O arquivo Barbershop, CSV. Tá? Esse arquivo, se a gente dá uma olhadinha nele, ele tem bastante colunas. Aqui basicamente é uma tabela de cada cliente. Tá? Então cada linha é um cliente, desde quando ele é cliente, como que ele foi indicado, e tem uma série de informações sobre ele aqui. Inclusive algumas linhas aqui. Isso aqui é o pessoal que é Instagram, eles está zerado aqui os nomes, tá? Então nós vamos ter que tratar bastante esses dados. Primeira coisa, nós vamos renomear essas colunas, deixar ela de um jeito mais fácil para a gente entender. Depois nós vamos criar um subset, porque eu não quero todas aquelas informações, tá? Eu não quero o código dele, eu não quero uma série de informações que estão aqui. Então eu vou só... E também eu quero só clientes que estão ativos. Lembra que eu tinha umas linhas bizarras, né? Portfólio também tinha linha em branco, portfólio. Ó. Então a gente vai fazer aqui um subset. Eu vou tirar só clientes que são ativos, cadastros que são ativos e portfólio diferente de vazio. Executei. Já criei, então eu substituí no caso em cima dela mesma. Se eu olhar aqui ela já está mais limpa. Tá vendo? Ficou mais simples a tabela. Eu tenho aquele problema de NA aqui também, que a gente viu já no caso anterior. Vou verificar, né, na coluna valor rentabilidade. NA em rentabilidade quer dizer que é 0. Então aqui eu posso executar direto. Por exemplo, em tempo visita, eu não vou substituir NA por 0, porque não é correto nesse caso. Tempo visita está NA porque o cliente não visitou nenhuma vez, ele se cadastrou, mas nunca foi. Não é correto eu dizer que tempo é 0. Né? Eu poderia fazer valor estético, eu poderia zerar também, etc. Eu fiz só nessa coluna porque a gente vai usar bastante ela durante o nosso trabalho aqui. E a mesma coisa que a gente fez lá em cima, eu vou aplicar um sumário. Então está aqui a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar o valor de... Aqui é a rentabilidade de indicações. Então, quanto de rentabilidade trouxe os clientes que cada cliente indicou. Então, a mediana é 66, a média é 66, mas a mediana é 0. Quer dizer, mais da metade dos clientes não indicou ninguém. Né? E teve alguém que indicou clientes ao ponto de gerar 16 mil de resultado para a gente. Então esse cara é o cara que teve mais indicações, que trouxe mais resultado para a gente. Tá? Isso aqui a gente pode analisar cada uma das variáveis independentemente, mas por exemplo a gente pode usar um histograma para analisar. Tá? Então eu peguei no caso aqui a coluna valor de rentabilidade, coloquei o título, escolhi a cor azul claro, chamei de frequência, chamei de rentabilidade, defini os limites desse gráfico do X, né, como sendo o mínimo e o máximo de rentabilidade. Então eu posso limitar, podia fazer menor aqui de 0 até 500, por exemplo. Poderia usar esse comando xlim
ou YLIN para isso, e eu pedi 40 agrupamentos aqui. Se eu pedisse, por exemplo, 20 agrupamentos, ele ia ficar mais grosseiro, né? Aqui as categorias, tá vendo? Então eu posso configurar a quantidade que eu quiser. E a gente vê, né, os dados não são normais, tem uma quantidade muito grande de clientes aqui com rentabilidade zero ou muito próxima de zero. Então aqui eu mostrei um pouco como que a gente importa um conjunto de dados e a gente trabalha esse conjunto de dados minimamente aí, faz uma estatística descritiva básica em cima dele, faz alguma análise mais gráfica para entender um pouco com o que a gente está lidando, ok?